Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um momento, né, de capacitação. Hoje nós estaremos com Mariane Nayara Paiva Dantas, ela que é doutoranda em enfermagem pela UFRN, é enfermeira assistencial do UOL, EBSER e UFRN, e atualmente está lotada na Comissão de Curativos. E hoje nós teremos a imensa satisfação, Mariana, de estar com você, discutindo um pouquinho, né, sobre o manejo de eventos adversos relacionados à assistência à saúde, com foco na lesão por pressão em unidade de terapia intensiva. Então, boa noite, Mariane, mais uma vez. Muito obrigada por ter aceito esse convite e estar conosco nessa noite de conhecimento. Boa noite a todos. Muito obrigada, Dandara, pelo convite. Vai ser um momento de troca, certo? E aí vou trazer um pouquinho, né, do que eu sei e da minha experiência, e vocês, por favor, fiquem à vontade para colaborarem, podem interromper a qualquer momento, tá certo? Eu vou projetar, tá certo, Dandara, o material que eu preparei, só um instantinho. Tá bom. Deixa eu ver. Abrir aqui primeiro. Acho que está dando interferência no áudio de alguém. Acho que é de Arthur Júnior, Arthur Medeiros. Dandara, vocês conseguem ver o material? Conseguimos. Pronto. Qualquer coisa, por gentileza, abram assim, se quiserem perguntar, interromper, podem ligar o microfone, porque não consigo ver mais vocês. E é muito estranho isso. Pode deixar. Eu estarei aqui, Mariane, aí eu consigo fechar e qualquer coisa eu passo para vocês. Tá, show, é isso. Então, Dandara me convidou, né, para falar um pouco sobre manejos de eventos adversos relacionados à assistência à saúde, especificamente da lesão por pressão na unidade de terapia intensiva. A lesão por pressão é um evento que pode acontecer, né, em qualquer espaço da assistência em saúde, não somente em instituições, né, até mesmo no domicílio. A gente tem muitos pacientes, né, a realidade brasileira de pacientes, de pessoas com doenças crônico-degenerativas, né, muitas vezes faz essas pessoas, após um tratamento prolongado, retornarem para o domicílio com um certo nível de dependência, então elas podem, inclusive, acontecer, né, no ambiente do domicílio. Então, vou tentar puxar um pouquinho para o contexto da unidade de terapia intensiva, mas a gente sabe que é um tema que perpassa vários ambientes de saúde, né, da assistência à saúde, né, não necessariamente está limitada à unidade de terapia intensiva. Como a Dandara já me apresentou, né, meu nome é Mariane, pode chamar de Mari, enfim, fiquem à vontade. Eu vou apresentar aqui rapidinho a equipe da qual eu pertenço, certo? Porque eu entendo que eu faço parte de uma instituição, né? Faço parte de uma equipe e eu não represento somente a mim, eu represento essa instituição e represento essa equipe. Do mesmo modo, elas, quando vão
falar em algum lugar, né, elas fazem o mesmo. Então, eu pertenço à comissão de curativos, né, do UOL, no momento, já estive em outros espaços da assistência lá no hospital, já estive no SI, né, especificamente na neurologia e atenção psicossocial, já estive na unidade de COVID, já estive também na unidade de terapia intensiva e há mais ou menos um ano eu faço parte, né, sou membro da comissão de curativos. Ela é presidida, né, essa comissão foi fundada e é presidida por Juliane Ferraz, né, que é a chefa. Temos como enfermeira Mariana, Rosana, eu, né? E temos como técnicas de enfermagem Macira, Mônia e Nádia, certo? Então, é uma comissão majoritariamente composta, né? E conduzida pela equipe de enfermagem. A gente tem, na portaria que nos nomeia, a gente tem também uma médica que presta um serviço de suporte, digamos assim, né? Mas todas as ações efetivamente são conduzidas pela equipe de enfermagem que compõe a comissão, né? Eu gosto de destacar isso porque num contexto assim, né, de que às vezes a gente encontra pouca valorização da enfermagem, eu acho que é uma honra participar de uma equipe que é praticamente conduzida, né, por profissionais de enfermagem e que possui também ótimos resultados, né, no manejo a pessoas com lesões de difícil cicatrização, né, que é o nosso foco. Então, inicialmente eu trago aqui o conceito, né, a definição de lesão por pressão, né, que é apresentada pela NEPWAP. A NEPWAP um consenso, digamos assim, de especialistas, né, a nível internacional, que periodicamente se reúne para definir, orientar e definir conceitos, enfim, tudo que se relaciona à lesão por pressão. Né? É tanto que nos últimos tempos a gente tem observado frequentes mudanças em relação a elementos acerca desse tema, né? Então, a lesão por pressão ela é definida como um dano localizado na pele e ou em tecidos moles subjacentes, né? Geralmente sobre uma proeminência óssea, em resultado a pressão intensa ou prolongada, ou da combinação entre esta e forças de torção, que são fricção e cisalhamento, né? Nesse momento, é interessante a gente perceber que existem vários elementos aqui, né, associados à lesão por pressão, que a gente vai explorar um pouquinho mais na frente, né? Não é apenas pressão, né? São forças de torção que interferem no aparecimento da lesão por pressão, como a fricção e o cisalhamento, né? Então, só para a gente já ir refletindo um pouquinho sobre isso. As lesões por pressão, elas são responsáveis por danos físicos, né, psicológicos e financeiros, tanto a nível individual, como a nível institucional, né, quanto ao sistema de saúde. Esse problema tem grandes impactos, né? Se a gente for pensar nos pacientes internados em terapia intensiva, a gente consegue entender realmente que tipo de danos são esses, né? Muitas vezes os pacientes têm um internamento prolongado por conta de uma lesão por pressão que evolui com piora, que infecta, que muitas vezes culmina para uma infecção generalizada, enfim, né? Um foco ali infeccioso, lesões de grande profundidade e de grande extensão, né? Muitas vezes elas evoluem para osteomielite,
enfim, e podem, inclusive, cursar com amputações, enfim. Então, são danos extremamente extensos, são impactos muito graves, né, no, no corpo dessa pessoa e também no psicológico, tanto dessa pessoa quanto da família, enfim. E financeiros nem se fala, né? A gente vê aí, se a gente for rapidamente fazer um levantamento de uma cobertura, né? De um material de alto custo utilizado em curativos, a gente às vezes vê uma cobertura que é utilizada uma vez, né, uma cobertura, por exemplo, um alginado de cálcio, que é utilizado uma vez, uma folha de 15 por 15 centímetros no valor de R$ 60 ou mais, né? Estou chutando aí um valor mínimo. E aí, se a gente for pensar numa troca, sei lá, a cada 3 dias, né? Ou então numa ferida muito extensa, que vai muito mais que isso. E se a gente for pensar nos recursos humanos implicados no tratamento dessa ferida, se a gente for pensar, enfim, nos exames laboratoriais de imagem que são realizados para investigar a gravidade dessa lesão, a gente consegue dimensionar um pouco, né, quanto há de danos financeiros nesse evento adverso, né, que, diga-se de passagem, é considerado, né, um evento prevenível, né, o que seria um evento prevenível? Aquele evento que a gente tem como evitar que ele aconteça, né, não é 100% garantido, né, que ele não vai acontecer, mas existem múltiplas estratégias conhecidas para evitar o aparecimento desse evento, né? E aí, eu tenho alguns dados aqui, pré-pandemia e pós-pandemia, né? A pandemia foi um divisor de águas aí em vários pontos, né, na área da saúde, e no que tange as lesões por pressão não foi diferente, né? Antes da pandemia, a gente tinha uma média de 12,8% dos pacientes hospitalizados em todo o mundo com lesão por pressão, né? E no ambiente da UTI, de 16,9 a 23,8. No contexto da Covid-19, né, pós pandemia, a gente tem um salto aí desses valores, né? Estudo recente, né, de 2022, informa que são identificadas prevalências bem distintas, né, de 33% de prevalência de lesão por pressão até 80%, né? E aí a gente que vivenciou esse momento, né, da pandemia, a gente sabe o quão difícil foi manejar esse paciente e praticar as medidas preventivas, né, de lesão para lesão por pressão, né? Eram pacientes extremamente instáveis, com, enfim, os parâmetros da ventilação mecânica sempre no limite, né? Não podia nem olhar muito bem para esse paciente. E, além de tudo, pacientes com altas infusões de drogas vasoativas, sedativos, enfim. Então, todas essas questões, com certeza, contribuíram para elevar, né, essa prevalência das lesões por pressão. E uma observação bem importante é que quando a gente fala de lesões por pressão nos estágios 3 e 4, elas são consideradas never events. O que seria isso? São eventos que nunca deveriam acontecer nos serviços de saúde, né? E que se entende que produzem justamente esse alto dano, né, físico, psicológico, levam a uma alta taxa de morbimortalidade para esses pacientes, né, e que devem ser preveníveis, certo? Então, aí um pouquinho da epidemiologia da LPP. E aí, quando a gente fala em LPP, né, eu vejo que muitas vezes há uma ideia fixa
de que é um evento que acontece porque única e exclusivamente não foi mudado o decúbito, né? As pessoas falam dessa forma. Mas a gente vê que isso é um evento multifatorial, certo? Então, assim, não vai depender apenas da ação dos profissionais de saúde. Sim, essa ação, ela é fundamental para que o evento seja evitado, mas muitas vezes, com todas as, digamos, as condutas, as iniciativas, enfim, as medidas preventivas adotadas, né, muitas vezes o paciente vem a desenvolver um LPP, porque ela depende de muitas coisas, né? Depende da gravidade da doença atual, depende de comorbidades, mobilidade do paciente, sensório limitado, né? Então, muitas vezes um paciente que não consegue referir uma dor, que não consegue dizer onde está incomodando, isso também é um fator predisponente. Idade, né, os extremos de idade, especialmente idosos, né, a gente vê idosos muito emagrecidos, com peles frágeis, enfim, pessoas com desnutrição, desidratação, deficiência nutricional, a própria condição da pele, né, às vezes a gente olha para um paciente e ver aquela pele fininha, cheia de manchinha, né? Principalmente os idosos com muitas manchinhas, ou então com sinais de dermatite por umidade. Então, tudo isso predispõe à ocorrência de lesões por pressão, né? E, obviamente, a internação prolongada, né? O paciente que passa muito tempo, especialmente o paciente que passa muito tempo deitado, sentado. Então, tudo isso vai predispor à ocorrência aí de lesão por pressão, né? Então, Mariane, e não sei se você vai falar, na nossa realidade, a gente tem um contexto institucional assim, muito importante, que sim, vou falar. dificulta tanto a parte de mobilização do paciente, a gente não tem Sim, é, sim. a, Esse, a cama, ela não tem angulador, nós não isso, temos lençóis suficientes, então a gente sabe que muitas vezes a LPP ela é ocasionada pela parte de umidade, então sim, nem sempre os pacientes também têm recursos para comprar quantidade de fraldas. A gente sempre tenta pegar de um e do outro, a instituição dá, mas às vezes não é suficiente, fora que muitas vezes paciente, especialmente isso com foco lá no Giselda, né? São pacientes graves que ficam internados muito tempo, muitas vezes ficam nas arcadas, etc. E acaba molhando muito o lençol, né? E a gente muitas vezes não tem lençol suficiente para realizar essas trocas como deveria. Aí acaba também, realmente é um evento multifatorial, que é, para além das causas do paciente, tem milhares de outras causas que podem isso. contribuir. Exatamente. Esses que eu mencionei, né, são fatores intrínsecos ao paciente, né, mas no próximo slide, justamente, eu também vou trazer fatores que é esse, né, os fatores organizacionais, né, que são fatores extrínsecos. Né, então, não tem como a gente pensar em lesão por pressão pensando simplesmente no paciente. Tem tudo isso que você acabou de mencionar, né? A precariedade de estrutura física, de mobiliário, de colchões. A gente sabe que os colchões que a gente tem disponíveis, né, não são adequados para redistribuir pressão, o dimensionamento de pessoal que não é adequado, são profissionais que trabalham de modo muito sobrecarregado, né? Algumas vezes falta de capacitação, que é isso que vocês também estão tentando trabalhar, né? Agora, para enfim, é um pontinho, né, diante de tudo, mas, obviamente, é uma grande iniciativa, né, e aí, quando a gente pensa no todo, né, a gente vê que é um evento muito mais complexo, né, do que simplesmente um ato em si, né, e outra questão que eu gostaria de salientar é que
na minha opinião, né, a lesão por pressão não é um problema apenas da enfermagem, que eu vejo como uma culpabilização isso daí, né? Lógico que a enfermagem está muito próxima ao paciente, ela está ali 24 horas, né, junto com o paciente, mas a gente tem que entender que nutrição precisa participar, precisa haver uma visualização do estado nutricional, intervenção sobre esse estado nutricional. Por que não a fisioterapia também, né, participar dessa mudança de decúbito? Enfim, tudo isso deve ser vislumbrado, né? É óbvio que nós, enfermagem, estamos ali, né, sempre, estamos atentos, estamos perto desse paciente 24 horas por dia. E a gente pode viabilizar muitas coisas, mas eu sinto que é necessário uma nova forma de ver, sabe, esse problema para ele conseguir realmente, para ter uma resposta adequada, né, como se espera, enfim. Então, só eu peguei essa imagem aí de uma matéria do Jornal Nacional, né, que dizia que no período da pandemia, 81,7 profissionais de enfermagem referiram que atendem mais pacientes do que o que deveriam, né? Sofrem agressões verbais, 40,9, 37,7 tem uma jornada de trabalho que aumenta, né? Então, a gente vê que isso também interfere na forma como o profissional vai desempenhar o seu trabalho, né? Como é que você vai prestar uma assistência de qualidade se você está sobrecarregado, se você, enfim, não tem condições para isso, né? Então, realmente é um problema multifatorial, né? E os gestores deveriam observar também essas questões, né? Infelizmente, nem sempre a gente tem essa sensibilidade, né? Mas não adianta só querer resolver a LPP magicamente sem intervir sobre né, tudo que provoca esse evento. E aí eu trago um pouquinho agora da fisiopatologia da LPP, né? E dos fatores que estão relacionados ao aparecimento dela. Inicialmente, é importante ressaltar que a lesão por pressão, né, como eu já havia falado, ela acontece especialmente em locais onde há a pressão, né, do osso nas estruturas subjacentes, né, músculo subcutâneo, enfim, derme, epiderme, e essa pressão é ela quem vai provocar a anóxia, né, a isquemia ali no local e vai predispor ao aparecimento da lesão. O que se estima é que a pressão que provoca o fechamento de um capilar, né, e promove a anóxia tecidual é por volta de 12 a 32 milímetros de mercúrio. Então, quando a gente tem uma pressão maior do que essa, né, pelo contato, né, pela pressão do osso com esses tecidos, a gente vai ter anóxia e, consequentemente, vai iniciar aí um dano tecidual, né? E deixa eu passar aqui, ver se eu consigo. Pronto. Então, aqui nessa imagem tem algumas áreas corporais e a pressão que existe nela em determinadas posições. Por exemplo, na figura A, aqui a gente tem uma pessoa na posição supina, né? E a gente pode ver aqui em marronzinho quais são as pressões que acontecem em determinados locais quando essa pessoa está na posição supina, né? Por exemplo, aqui na região
occipital. A gente tem uma pressão de 20 milímetros de mercúrio. Bem no centro, a gente tem uma pressão de 40, né? Que é bem acima daquela que eu havia falado anteriormente. Né? Aqui na região de dorso, 30, cotovelos, 20, sacral, né? Que é uma área bem recorrente para o aparecimento de lesões por pressão, 40 milímetros de mercúrio, calcâneos, 45, enfim, e do mesmo modo, aqui na letra B, né, nessa figura aqui, a gente tem uma pessoa na posição prona e as pressões que acontecem em cada local, né, marcadas aqui por esses numerozinhos. Então, a gente vê que as pessoas, quando estão na posição supina, prona, né, existem muitas áreas que estão predispostas ao aparecimento dessa lesão por pressão. Né? Aqui, ó, nessas duas aqui são pessoas na posição sentada. Essa letra C, a pessoa sentada sem o apoio dos pés, né, com os pés pendurados, ó, altíssima, né, a pressão. E aqui a pessoa sentada com o apoio nos pés, né, com um banquinho, enfim, com os pés apoiados. Então, muitas áreas têm grandes chances de ter o aparecimento de lesão por pressão. E o que é que a gente pode fazer, né, para reduzir essa pressão? A gente vai explorar um pouquinho mais adiante. Outro fator que está relacionado ao aparecimento das lesões por pressão é o tempo de pressão. Ou seja, mesmo que tenha uma área que não sofre tanta pressão, se houver um longo período de tempo com a exposição, mesmo a pressões baixas, essa lesão pode ocorrer, certo? Mesmo em lesões aqui, ó, aqui o tempo em horas, nesse eixo horizontal, e aqui em cima a pressão exercida sobre os tecidos. Então, se a pessoa, por exemplo, tiver uma pressão aqui baixinha, mas o tempo for muito prolongado em que ela permanece na mesma posição, a pele vai sofrer, né? Vai sofrer a hipóxia e vai haver uma lesão por pressão nessa pele, mesmo que a pressão não seja exagerada, digamos assim. E outro elemento importante, né, que deve ser considerado para a ocorrência das lesões por pressão é a tolerância tecidual. O que seria essa tolerância tecidual? É a capacidade que as estruturas subjacentes à pele têm para suportar, para trabalharem juntas e redistribuir a carga que foi imposta aos tecidos, ou seja, a capacidade dos tecidos de suportar essa pressão, certo? Então, a tolerância tecidual, ela é variável, cada pessoa tem um. Então, por conta disso, é que atualmente não se fala mais em reposicionar o paciente a cada 3 horas ou a cada 2 horas, né? Como a gente tinha antes. É reposicionar o paciente conforme a sua tolerância tecidual. E como é que a gente vai avaliar isso? A gente vai examinar a pele do paciente, certo? Ver onde há hiperemia. Se houver hiperemia, opa, já é um sinal de que a tolerância tecidual ali, né, já está afetada, já foi prejudicada, certo? Então, esse é um fator bem particular de cada pessoa, né, de cada paciente. Não sei se vocês observam, mas tem pacientes, assim, que é impressionante. Eles ficam, né, graves, internados, totalmente restritos, sedados, e eles não desenvolvem lesão por pressão. Eu vejo muito que, especialmente os mais cheinhos, assim, não acontece muito isso, de não desenvolver. Então, esse paciente tem uma tolerância tecidual maior do que um paciente, muitas vezes, que é emagrecido, que tem as proeminências ósseas bem evidentes. Por isso que é uma característica tão particular, né? Varia muito de pessoa para pessoa.
E por isso que a gente não pode dizer, fixar, né? Mudar o paciente de decúbito, ou então reposicionar o paciente a cada 2 horas, porque em 2 horas pode ser que esse paciente que tem uma tolerância tecidual menorzinha, ele já vai ter desenvolvido uma lesão por pressão. E ele também pode ter muitas coisas que podem aumentar esse risco, né? Ele pode ter comorbidades, ele pode utilizar drogas vasoativas, enfim. Então, realmente é bem variável. E aí, existem alguns elementos que se relacionam a essa tolerância tecidual, né? O microclima, comecei ao contrário, mas vou começar aqui, microclima, né, que é a umidade e a temperatura da pele, né, isso é algo que faz os tecidos e a pele terem ou não maior resistência, né, a gente vê se uma pele ela fica muito úmida constantemente, né, como a Dandara falou, os pacientes muito nasarcados, muito úmidos, ou então com incontinência, né? Isso tudo afeta o microclima. Ou Isso vai. até se nós não trocarmos a fralda do paciente Sim, constantemente, né? Então, sim, sim. por quantas vezes, Mariana, eu não vi, e isso muitas vezes se torna a rotina, de colocar uma fralda por dentro de outra fralda, para você Sim. só tirar uma fralda, né? E a gente sabe que isso acaba contribuindo Uhum. para a umidade e, Exatamente. consequentemente, para o risco de É, contribuir para uma LPP. Então, é, ou então, às vezes, identifica, mas não troca com frequência. Isso é uma isso. questão básica hoje. E eu vejo, Mariane, que é porque, por exemplo, muitas vezes a família não tem condições de comprar fralda. É, Muitas vezes as que conseguem não tem boa qualidade, precisa trocar uma quantidade maior de vezes, né? E, uhum. infelizmente, acaba abrindo a lesão. Então, no ambiente hospitalar, essa troca de lesão, de Fralda. fralda, é importantíssimo. Precisamos ficar de olho nisso, né? Especialmente paciente grave. Pois a fralda a gente tem às vezes aquela ideia de que ela deve ficar, né, até ficar bem encharcada. Mas, assim, na prática, isso é completamente inviável, né? Se ficar ali, se a pele ficar em contato, né, com a acidez, a umidade, dessas eliminações, com certeza ela vai ter um fator a mais ali para desenvolver lesão por pressão, né? Fora outras questões, né? Que ela pode também desenvolver enfim, uma lesão por uma dermatite associada à incontinência, uma lesão fúngica, enfim, tem várias coisas que podem acontecer, né? Além da lesão por pressão. E aí também é outra questão que se relaciona muito à tolerância tecidual é o cisalhamento e a fricção, né? O cisalhamento tem a ver com a relação entre os tecidos profundos e a proeminência óssea, né? O deslizamento entre elas, né? Então, quando a gente deixa o paciente de modo que ele escorregue na cama, né? Quando a gente mobiliza de forma inadequada, enfim, tudo isso promove um cisalhamento, né? Essas estruturas elas vão cisalhando mesmo, né? Elas vão escorregando uma através da outra e isso predispõe ao aparecimento de lesão por pressão. E, além disso, a gente tem a fricção, né, que é justamente o contato da pele, né, contra a superfície de suporte, né, esse atrito, digamos assim, que normalmente elas estão acontecem juntas, né, muitas vezes, ela também vai predispor ao aparecimento da lesão por pressão. E outra questão importante é no momento do nosso manuseio, né, com o paciente. Às vezes a gente vê que a gente puxa o lençol, aí aquele lençol roça mesmo ali na pele do paciente. Então, tudo isso
são fatores que interferem na tolerância tecidual desse paciente. Nesse esqueminha gráfico, né, tem só uma espécie de síntese do que acontece para o aparecimento da lesão por pressão, né? A gente tem uma pressão, e isso vai provocar a oclusão do capilar, uma hipóxia tecidual, né? Essa hipóxia provoca na pele uma palidez, por conta da queda, né, da perfusão ali, e ela, se evoluir para uma pressão persistente, já vai provocar isquemia, acúmulo de metabólicos, aumento da permeabilidade capilar, enfim, edema tecidual, aumento de acúmulo de proteína no espaço intersticial e vai ocasionar aí a lesão por pressão, né? E se a gente evoluir no sentido inverso, né, com alívio da pressão, a gente pode ter uma hiperemia que branqueia, resolução da hipóxia, resolução do problema, né, e não ter o aparecimento aí da lesão por pressão, né? Então, a gente tem aí dois caminhos, que onde não vai aparecer a lesão por pressão, e no outro, né, o percurso fisiopatológico aí para o aparecimento dessa lesão. Isso aqui. Eita, parece que deu uma travadinha. Pronto. Foi. E aí, em relação à classificação, né? Como a gente pode identificar, classificar essas lesões por pressão, né? No estágio 1, né, a gente tem o comprometimento a nível de epiderme, certo? Então, a gente vai ter um eritema não branqueável. O que seria isso? É o vermelhidão, certo? Que ele não clareia de jeito nenhum. Ele não se apaga. Às vezes, a gente tem também um eritema que clareia, né? Você vê ali aquele vermelhidão, mas rapidamente você identifica, faz a mudança de decúbito, reposicionamento do paciente, e ele está resolvido, né? O paciente não chegou nesse caso, né? Quando esse vermelhidão ele apaga, né? Branqueia, o paciente não chegou a desenvolver uma lesão por pressão, mas aí se o paciente permanecer submetido ali à pressão, ele rapidamente vai evoluir para uma lesão estágio 1. Então, quando falamos em lesão por pressão, estágio 1, a gente tem uma hiperemia, né, que não clareia, ela fica ali vermelhinha, está a nível de epiderme, certo? Uma dúvida muito comum quando se identificam bolhas, né, flictemas, e a pele está preservada, né, no caso a epiderme está mantida, digamos assim. Nesse caso, a gente já não tem mais uma lesão por pressão estágio 1, a gente já tem uma lesão por pressão estágio 2, mesmo que haja preservação da epiderme, se houver bolha, se essa epiderme estiver descolada, né, e houver o aparecimento de bolha, a gente já tem uma estágio 2, né, então essa estágio 2 ela pode aparecer tanto dessa forma como uma bolha, como também pela exposição já da derme, quando há um rompimento, a gente vê como se fosse uma descamação, o tecidozinho despelando, digamos assim, né, e há um leito assim rosado, né, clarinho normalmente, ou então, como eu já mencionei, o flictena com conteúdo ceroso, né. Opa. E aí a gente tem também a lesão por pressão estágio 3, né? Nesse caso, a gente já teve perda total da espessura da pele, ou seja, a gente já perdeu epiderme, a gente já perdeu derme e a gente tem a exposição do subcutâneo, né? Então, perdeu essas duas estruturas e tem exposição de subcutâneo, aí a gente já pode dizer que há uma lesão estágio 3. E aí a gente também muitas vezes já pode ter uma lesão que é um pouquinho cavitária,
né, que pode ter descolamento. Então, quando você coloca o dedo, né, para examinar próximo ali às bordas, já tem às vezes um túnelzinho, né? Então, nessa situação, né, a gente já tem lesão estágio 3. Já a lesão estágio 4, a gente tem espessura total dos tecidos, né? Então, a gente já perdeu epiderme, derme, subcutâneo, já está perdido, não existe mais. E já tem exposição de músculo e até mesmo de estrutura óssea, né? Algumas vezes você consegue ver também, você consegue ver o subcutâneo, né? Mas você considera a maior profundidade da ferida, digamos assim. Né? Então, se eu já vejo músculo, já vejo tendão, já vejo estrutura óssea, aí eu digo que tem uma lesão estágio 4. E nesse novo no consenso mais recente, né, a gente tem ainda outras duas classificações, que são as lesões não classificáveis, né, lesões por pressão não classificáveis, e a lesão tissular profunda. Quando a gente diz que há uma lesão não classificável, isso quer dizer, eu não sei até onde vai essa lesão. É mais ou menos isso. Então, por que eu não sei até onde vai essa lesão? Porque ela está recoberta por um tecido desvitalizado, né? A gente vê que aqui não é tecido viável, mas eu ainda não consigo dizer até onde ela vai. Se ela atinge músculo, se ela atinge osso, enfim. Se ela só está ali restrita ao subcutâneo, eu só vou conseguir classificar ela se eu conseguir remover essa necrose, né? Essa necrose, que na maior parte das vezes é uma necrose coagulativa, mas também pode ser uma necrose liquefativa. A diferença entre essas duas necroses é que uma tem umidade e a outra não tem umidade, né? Uma é seca, que é a necrose coagulativa, que é como está aqui na foto, e a liquefativa, ou então esfacelo, é quando a necrose, o tecido inviável, ele está bem úmido, então ele fica solto, sabe? Então, se eu não consigo, se o tecido necrótico atrapalha a minha avaliação da profundidade da ferida, eu digo que tem uma lesão por pressão não classificável. Pode ser, por exemplo, que nesse dia que eu fui avaliar o paciente, eu identifico que tem uma lesão não classificável, mas aí vamos supor que eu estabeleci, consegui realizar uma intervenção, um desbridamento, que removeu todo esse tecido necrótico, certo? E eu consegui agora, depois que eu fiz essa intervenção, eu consegui visualizar as estruturas que estão ali debaixo da necrose. Aí, nessa situação, ela deixa de ser não classificável. Eu consigo agora categorizar ela. E a outra, né, é uma lesão tissular profunda. Ela é caracterizada, né, por essa descoloração, assim, vermelha escura. Eu costumo dizer para os pacientes que é como se fosse um calo de sangue, para eles entenderem mais facilmente. É como se fosse um calo de sangue, né? É uma descoloração vermelha escura, marrom ou púrpura. Ela não embranquece, certo? Ela fica meio roxa assim, né? E isso denota que existe um dano tecidual aqui, né? A gente não sabe até onde ele vai também, mas que já existe um dano tecidual, né? A epiderme está mantida, né? Acontece muito em calcantes, porque a estrutura da pele, né, em algumas regiões é mais espessa, então às vezes a pele se mantém e há esse dano tecidual. Então eu já consigo dizer que aqui a gente tem uma lesão, certo? Que é uma lesão tissular profunda. Sim, só um adendo, assim, caso tenha alguém que realize, né, enfim, intervenções mais
digamos, invasivas, assim, pacientes com lesão por pressão, normalmente a gente avalia bastante o aspecto dessa. Precisa de uma avaliação bem criteriosa, digamos assim, quando a gente tem uma necrose como essa. Porque quando a gente vê um tecido que não é viável, né, eu acho que a ideia principal é vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. A ideia principal é essa, mas precisa de uma avaliação muito criteriosa para dizer vamos retirar essa necrose, né? Especialmente quando ela ocorre em membros inferiores, porque esse paciente ele pode ter má perfusão, ele pode ter uma obstrução, às vezes é um paciente, né, com doença arterial obstrutiva periférica, ele não tem irrigação naquela área. E o que é que vai acontecer? Se não chegar sangue na área onde está acontecendo a lesão por pressão e eu retiro essa necrose, ela vai reaparecer. E o pior, vai aprofundar, pode expor estrutura óssea e outros tecidos nobres, e eu posso estar facilitando infecção local, né, uma osteomielite nesse paciente. Então, quando eu vejo uma lesão como essa, e se ela não tiver com sinais de infecção, não tiver hiperemia, não tiver odor, não tiver acúmulo de exudato, né, que sugere ali infecção, eu mantenho ela. Normalmente a gente mantém ela, né, a conduta essa, é manter, nem provocar também o amolecimento dela, que é outra coisa que acontece, de colocar desbridantes, agentes que facilitem o desbridamento autolítico. Então, a gente mantém ela fica como uma espécie de curativo biológico. E aí o corpo vai gradativamente expulsando, ela vai meio que soltando assim as bordas com o passar do tempo e vai soltando. É óbvio que precisa também ter o alívio da pressão, né, para que isso aconteça. Do mesmo modo, uma lesão tissular profunda, assim, não é a conduta principal não é chegar e desbridar, né, porque você vê aqui um tecido que não está muito bonito, então vamos desbridar. Não é assim. O que a gente normalmente faz é, se houver acúmulo de conteúdo, aqui muitas vezes ela aparece como uma bolha, e tem um conteúdo seroso dentro, até com sangue. Então, a gente drena esse conteúdo, né, com técnica estéril, faz uma perfuraçãozinha aqui de lado, drena o conteúdo e deixa a pele como um curativo biológico. E aí, obviamente, também precisa, né, independente de qual seja a situação em que a gente encontra o paciente, já com lesão por pressão, sem lesão por pressão, a gente precisa aliviar a pressão. Certo? Eu vou falar mais adiante. Outras duas classificações que existem, né, classificações, digamos, adicionais, são as lesões por pressão, a lesão por pressão relacionada a dispositivo médico e a lesão por pressão em membrana mucosa. Quando a gente diz lesão por pressão relacionada ao dispositivo médico, quer dizer que ela foi provocada por um dispositivo que foi usado para fins diagnósticos, para fins terapêuticos, enfim. E geralmente ela apresenta o padrão do dispositivo. É bem comum a gente ver paciente de terapia intensiva com esse tipo de lesão. Às vezes, os fios, né, de monitorização, às vezes é um manguito, o paciente com aquela pele muito sensível, né, o próprio manguito faz esse machucado, a sonda vesical de demora, que não está bem fixada, aí fica ali roçando na perna, naquela pele que já é sensível, quem mais? Enfim, tudo pode provocar lesão nesse paciente. E quando ela foi provocada por um dispositivo, a gente diz que ela é uma lesão relacionada ao dispositivo médico. E a gente pode classificar essa lesão? Pode. Ela é classificada do mesmo modo que as outras que eu falei, categoria 1, categoria 2, categoria 3 e categoria 4. A não ser que ela tenha ocorrido numa membrana mucosa.
como, por exemplo, boca, nariz. Se ela aconteceu nessas regiões, a gente diz apenas que é uma lesão em membrana mucosa, porque a estrutura dessas regiões são diferentes, né, as camadas são diferentes das camadas habituais que a gente conhece, né? Epiderme, derme, então, ela não se classifica através de estágio 1, 2, 3, 4. É só denominada lesão em membrana mucosa. Certo? E aí, gente, se quiserem falar, viu, interromper, fiquem à vontade. Estou só falando aqui. Tá tranquilo, Estou Maria. pensando que vocês foram embora e me deixaram. Não, tá super tranquilo. Só tô com um ajudante plus a mais aqui. Ai, ótimo, Mas amei. tá tranquilo. Amei o ajudante, precisa do ajudante. Então, existem várias medidas, né, que a gente pode utilizar para prevenir o aparecimento da lesão por pressão, para reduzir as chances, né, de ter lesão por pressão. A primeira delas é avaliar, né, avaliar o risco, né. Existem escalas de avaliação do risco, né, algumas instituições adotam essas escalas, né, na realidade do serviço onde eu trabalho. Ela é adotada não só na unidade de terapia intensiva, mas em todos os setores de internamento. A escala de Braden, né, eu esqueci até de botar o nome, mas é a escala, mas a escala de Braden, ela é utilizada para como posso dizer, para identificar mesmo o risco que esse paciente tem de desenvolver lesão por pressão. O interessante é que a gente aplique ela logo na chegada do paciente, né, com a maior brevidade possível. E, no máximo, em 8 horas. Porque algumas vezes, né, se você for avaliar só em 8 horas, pode ser até que o paciente já tem uma lesão ali, categoria 1, que não estava no momento da chegada, né, e você perdeu essa oportunidade, né, de intervir sobre esse risco. Né? E a gente avalia na admissão e sempre que for necessário. Por exemplo, houve alguma mudança na condição de saúde do paciente, ele rebaixou, ele caminhava, agora ele não caminha mais, ele está usando algum dispositivo que limita ele, um acesso periférico, uma sonda vesical de demora, enfim, tudo isso interfere na forma dessa pessoa estar ali, né? Então, é interessante que seja reavaliada. E aí, a escala, ela considera 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens, né? 6 tópicos, e dá uma pontuação de 1 a 4. Então, aqui, inicialmente, a gente tem percepção sensorial. Essa pessoa é totalmente limitada, ela ganha 1 ponto, né? Que é o menor que tem. Ela é muito limitada, levemente limitada ou não tem nenhuma limitação, né? Limitação em relação à mobilidade. Em relação à umidade, ela fica muito molhada, por exemplo, aquela pessoa que tem incontinência, que tem bexiga neurogênica, que não sabe informar a hora que está com vontade de fazer xixi. Então, a gente vai avaliando isso. Completamente molhado, muito molhado, às vezes está molhado ou quase nunca está úmido, né, de xixi, enfim. Atividade, ela é acamada, ela fica só sentadinha ali no leito, anda algumas vezes ou anda frequentemente. E aí a gente vai né, pontuando. Do mesmo jeito, nutrição, muito pobre, inadequada, adequada, excelente, enfim. E a gente avalia cada item desse e no final a gente soma, né, quanto a pessoa pontuou. Se ela tem de 15 a 16, ela tem um risco brando. Se ela tem de 12 a 15 na pontuação, ela tem um risco moderado. E se ela tem abaixo de 11 pontos, ela tem um risco severo. E aí, quais são as estratégias a serem adotadas? Aí vai depender. Normalmente, cada instituição tem
um protocolo, digamos assim, né? Tem certas condutas que se adota para cada tipo de risco. Aí vai muito de pactuações internas, digamos assim, da instituição, né? E no caso de não ser possível aplicar essa escala, a gente pode examinar a pele do paciente frequentemente, né? E identificar ali alguns sinais de que pode haver um risco para a lesão por pressão. Por exemplo, a pessoa já tem dermatite, já tem a pele frágil, tem muita umidade, tudo isso já vai nos indicar que ela tem um risco elevado para lesão por pressão. E uma questão importante é a dor, né? Se a pessoa ela não consegue sentir, não consegue sentir dor, ela não vai conseguir lhe dizer se aquela posição, depois de um determinado período de tempo, está incomodando, se tem uma ardência, se tem, enfim, uma coceira, enfim. Então, o prejuízo da sensibilidade também é interessante de ser avaliado, né? E outra coisa bem importante é, especialmente a nível de respaldo, assim, respaldo até jurídico, é a documentação, né? Documentar a realização da escala, documentar a não realização da escala, documentar a avaliação do paciente, a não avaliação do paciente, a mudança de decúbito, a não mudança de decúbito também, porque a gente precisa se respaldar. Às vezes, existem muitas limitações institucionais, né, que impedem que a gente faça alguma coisa, às vezes sobrecarga, enfim. E a gente fica desprotegido, digamos assim. Se houver algum problema, algum processo judicial, que a gente pensa que é raro, mas não é tão raro assim, o nosso registro vai nos respaldar, né, do que a gente fez, e nos casos em que a gente não pode fazer, do motivo que a gente não pode fazer, né, especialmente em UTI, a gente tem pacientes que ficam muito instáveis quando a gente vai manusear, mudar decúbito, então sempre é interessante fazer esse registro, tal hora, não foi possível, ou programada, reposicionamento do paciente, contudo, não foi possível por instabilidade hemodinâmica, enfim. Então, nosso registro é uma forma de nos respaldar, certo? Tem vários cuidados com a pele também que a gente pode adotar para prevenir a lesão por pressão. Por exemplo, não massagear, né, vigorosamente ou esfregar, especialmente as áreas de proeminência óssea. Às vezes as pessoas têm aquela massagem de conforto, né, às vezes a mãozinha vai pesada demais em algumas regiões, às vezes até também pessoas da própria família vão massagear, e isso aumenta a pressão local, né, e pode predispor ao rompimento ali da pele. A pele deve sempre estar limpa, seca e hidratada, né, preferencialmente, nem muito úmida, nem muito seca, hidratada, né, até o que Dona era bem falou, a questão das fraldas, né, que muitas vezes estão ali encharcadas, com cocô, né, aqueles efluentes, eles irritam demais a pele e predispõem ao aparecimento não só de lesão por pressão, mas de outros eventos adversos, certo? Um parênteses é em relação à hidratação. Um outro hábito que a gente tem no serviço de saúde, que é equivocado, é o excesso do hidratante. Né? Pega aquela mãozona assim de hidratante, aí espalha, o paciente fica bem besuntadinho, parece que vai assar, parece um franguinho, todo brilhoso. Mas o que acontece? A quantidade de hidratante tem que ser a quantidade suficiente para completa absorção da pele. É indicado um grãozinho de ervilha para cada área corporal. Aí foi pouquinho, aí você bota mais um pouquinho. E é mais interessante reaplicar o hidratante várias vezes ao dia, né? 3 vezes ao dia, enfim.
do que botar uma grande quantidade de uma vez só e ficar aquela coisa encharcada, né? Aquilo tanto fragiliza a pele, porque ela fica úmida, algumas vezes macerada, né? Que é aquela pele esbranquiçada, predispõe ao aparecimento de fungo, enfim. Esquenta também com o passar do tempo, né? Afeta o microclima e pode predispor ao aparecimento de lesão por pressão. Por isso que é tão importante ser um pouquinho mais cuidadoso na hidratação do paciente. Outra questão é sobre os agentes utilizados para a hidratação da pele, né? Existe um endeusamento, eu diria assim, um endeusamento muito grande do óleo de girassol. O óleo de girassol, assim, houve um tempo, né, que ele era o supra-sumo, o povo botava óleo de girassol em tudo, é óleo de girassol na ferida, é óleo de girassol na pele, é óleo de girassol no cabelo, é óleo de girassol em todo lugar. Só que o problema dos óleos, quais são? Não só do óleo de girassol, de qualquer óleo, é que ele faz um filme na pele, né? Ele faz uma película, tipo um isolante na pele, e se a pele estiver hidratada, ótimo, ele vai manter a hidratação da pele. Se a pele não estiver hidratada, ele vai manter a pele desidratada, vai impedir, inclusive, que outros hidratantes cheguem, se você aplicar, né? Às vezes a gente mistura hidratante com óleo, então vai impedir a hidratação realmente da pele. Então, não é uma prática que deve ser frequentemente adotado, o óleo de girassol. É preferível usar um hidratante do paciente, seja qual for ele, um Monange, um Dove, enfim, do que utilizar um óleo, por exemplo, porque a realidade dos nossos pacientes não é de paciente de UTI, não é de uma pele hidratada, ao contrário, é de uma pele ressecada, né, de uma pele frágil. Outra questão é implementar um plano de cuidados para incontinência, né, incontinência fecal, incontinência urinária, enfim, aí vai precisar discutir. Pode ser o quê? Uma troca de fraldas, né, como até a Dandara falou, uma troca de fraldas sempre que houver umidade, né, isso aí já faz parte de um plano de cuidados. Trocar as fraldas descartáveis por fralda de pano, em algumas situações que a lesão, assim, sei lá, está muito crítica. Uso de coletor fecal, enfim. Então, as estratégias devem ser discutidas, né, em equipe, para tentar aumentar os riscos de sofrimento dessa pele, né? E nessas imagenzinhas que eu coloquei aí, existem vários dermoprotetores, não sei se vocês já ouviram falar. Eu botei a imagem desse jeito assim, porque só para a gente ter uma noção do quanto tem, né, assim, disponível no mercado, em várias apresentações, tem spray, tem creme, enfim, de várias marcas, de vários valores. Mariane, Ailson fez Pode uma pergunta no falar, chat, mas eu acho que ele gostaria de por falar. favor, Railson, fale, quero ouvir sua voz. Olá, pessoal, boa noite. Professora, me tira uma dúvida com a questão do óleo de coco, que se fala bastante atualmente, se pode ser colocado nas úlceras por pressão e se pode ser usado. E também com a questão desses degermantes aí que você está falando, tem uns que são bem caros no mercado, né? E com a questão da realidade das estratégias da família, que a gente se depara com os casos de lesão por pressão na comunidade. Sim. Geralmente não há muito investimento nas coberturas para as unidades de saúde. Aí, o que você aconselharia a ser usado, por favor, quando puder desse esclarecimento? Só isso, obrigado. Assim, nada, gente. Em relação ao óleo, eu acho que está escutando minha própria voz. Você desliga o microfone já? Eu desliguei. Tá. Desculpa, Ailson. Ailson? Ficou ecoando, tá bom? Obrigada pela pergunta.
Em relação ao óleo de coco, eu não vi nenhum estudo, assim, especificamente, né, em relação ao desempenho do óleo de coco, certo? Mas o que acontece com esse tipo de produto? Eu entendo que o maior problema... Então, eu Mais tenho uma alguém? escala. Ai, Muita gente diz, é Duda de novo. larga a enfermagem. Duda, Deu certo, deu deu certo. certo. Eu vejo que o maior problema é em relação à contaminação, né, do material, assim, é aquela coisa, né? Pode dar certo, pode dar muito certo. Pode dar errado, pode dar muito errado. Então, a questão do contaminante, a gente vê que quando a gente vai atender um paciente com lesão, né? A gente usa tudo estéreo, né? Então, a gente faz isso por quê? Pelo alto risco de contaminação. Enfim, risco de sepse, risco... Enfim, então, assim, não vou dizer para você, óleo de coco não funciona. Eu não vi estudos sobre, certo? Deve obedecer a mesma lógica de outros agentes à base de óleo, como alguns ácidos graxos essenciais, óleo de melaleuca, enfim. Né? A nossa estrutura celular, ela é composta por lipídios, então deve ter essa mesma lógica. Mas, enquanto profissionais da saúde, é complicado a gente dizer para o paciente, use óleo de coco, né? Não vou dizer que não funciona, não sei, como eu já falei. Não vi nenhum estudo específico sobre isso. Mas que existe um risco de contaminação alto, isso existe. Do mesmo modo que a gente via antigamente, o povo botando 1 milhão de coisas em queimaduras, né? Além de não funcionar, o risco de contaminação, né? As pessoas, não, às vezes, não morriam nem da queimadura, morriam da infecção, né? E a outra pergunta foi em relação aos cremes, eu acho, né? O que é que eu indicaria? Assim, o creme, o que é que ele faz, esse creme de barreira? Ele faz uma película protetora, né, na pele, e quando a pessoa faz xixi, cocô, essa película vai ser uma barreira para, né, o efeito cáustico desses efluentes. Então, ele faz isso. Qual é a outra alternativa? Limpar imediatamente a evacuação, ao xixi. A outra alternativa é essa. E aí tem um outro produtinho que é muito bom, mas assim, ele não faz barreira, certo? Ele dá uma amenizada nessas irritações, assim, né? Nessa hiperemia, enfim, que é o chazinho de camomila. Não vou jogar chá de camomila que eu cozinhei no meu bule, né, dentro da ferida do paciente. Não, não é isso. O paciente está com a pele íntegra, mas está vermelhinha, está irritada, né? Eu posso fazer um chá de camomila bem concentrado, deixar numa temperatura agradável a ele. É frio, é quente, é um que não prejudique a pele e que seja confortável para a pessoa. E fazer a higiene, né? E aplicar o chá, fazer a compressinha com chá de camomila, que tem um efeito calmante, antipuriginoso, né? Evita controla mais aquela coceira, enfim. E em relação à hidratação, pode hidratar com o hidratante que a família já tem, né? Que a pessoa já faz uso. E assim, realmente o custo muitas vezes é bem alto, mas, por exemplo, existem dermoprotetores que custam, por exemplo, esse Dermamon aí, que está bem aqui no canto inferior esquerdo. Ele custa um frasquinho pequeno e rende muito, 40 e poucos reais, tem ficando sem conta de 40 e poucos reais. É caro, é. Para quem não tem nada, 40 e poucos reais é muita coisa. Mas o que eu observo é que, às vezes, a pessoa, por não ter conhecimento, ou também o profissional, por não ter conhecimento, deixa de indicar um produto como esse, né, que tem benefícios comprovados, e indica um óleo de girassol, que é mais caro do que isso, sabe? Que custa, sei lá, 60 reais, 70 reais. E ainda tem uma questão, o óleo,
que muitas vezes é disponibilizado nos serviços de saúde, ele não é apropriado para uso em feridas mesmo, né, abertas. Ele é utilizado só, ele é, digamos assim, um dermocosmético, digamos assim. E mesmo assim, é questionável o efeito dele, certo? Então, Mariane, eu gosto sempre de falar, né, que na medicina, na enfermagem, nós não trabalhamos com verdades, né, Mariana? A gente trabalha sim, muito com evidência científica. Claro sim, que sim, sim, diversos produtos são possíveis de serem utilizados na prática verdade. clínica, mas a gente não tem estudos suficientes que possam realmente Uhum. recomendar o uso deles. Fazendo uma busca rápida, Ailson, acerca disso, isso num Google acadêmico, por exemplo, a gente vê vários estudos falando, inclusive do óleo de coco. Mas, por exemplo, eu achei um estudo falando da seiva da bananeira, um ensaio clínico randomizado, comprovando maior eficácia do uso dessa seiva da bananeira do que do óleo de coco para tratar feridas diabéticas. Eu não consegui achar de lesão por pressão. Então, perceba que precisaria ser desenvolvidos estudos, né? Especialmente se fosse uma revisão sistemática com meta-análise, para poder comparar o uso desses produtos com a finalidade específica para a lesão por pressão. Aí seria a tese de doutorado de Mariane. Tá vendo? Não, É um gente. trabalho tão grande, Ailson, que é uma tese de doutorado de qualquer pessoa. Então, quem quiser fazer, ó, já fica, É para isso, já tá fica aí. para isso, já fica para isso. Pega aí, agora aí sua missão, fazer esse estudo. Enfim, mas é isso, né? E assim, é aquela coisa, não existe algo total, uma verdade absoluta, como a Dandara falou, né? A gente não tem como afirmar. Vá que amanhã alguém faça esse teste, descubra que é isso mesmo, que funciona, e a gente já vai estar usando, ou então voltando atrás em algumas coisas que É foram. verdade. E isso em feridas é algo muito Isso. importante, porque na época que eu me formei, por exemplo, era o caso que Marina estava falando, do óleo de girassol. Para a gente, era o bam ter um óleo de girassol. E para você ver que uma pessoa que é formada, tendo esse conhecimento, vai passar muitos anos perpetuando isso, até que tenha-se um acesso a nova capacitação para que mude esse perfil, né? Então, isso vai Sim, demorar um pouco. Então, daqui para lá, novos produtos já vão ter sido lançados, estudados, etc. E aí, é verdade. enfim, é um mundo. Isso. E aí, uma outra questão, né, além de avaliar e implementar um plano para incontinência, é examinar sempre as áreas próximas a dispositivos, né? Identificar se esses dispositivos estão bem fixados, se há uma hiperemia naquele local, né? Dar aquele check-up geral no paciente, ver se eles estão pressionando alguma região, né? Que passou despercebida, por acaso. Então, isso com certeza vai ajudar aí a prevenir as lesões por pressão. Deixa eu passar novamente aqui. Em relação à higiene da pele, né? Uma outra questão que é bem polêmica é em relação aos sabonetes, né? O ideal é manter o uso de um sabonete neutro ou então com pH próximo da pele para não provocar irritações. Enfim, a gente vê que no ambiente hospitalar é bem comum que os familiares tragam aqueles Protex, Lifebuoy, né? Tem vários produtos, assim, com antissépticos que os familiares acabam trazendo. Mas eles não são interessantes porque tanto tem perfume demais, como também muitas vezes não tem um pH tão próximo ao da pele e ainda destroem a flora fisiológica, né, do paciente. E especialmente num ambiente onde a gente tem uma contaminação altíssima, é ótimo ter a nossa flora preservada, né? Assim, porque infecções oportunistas podem acontecer quando a gente não está com a nossa imunidade, né? Com a nossa flora
Ok. Outra questão importante é evitar o atrito, né, no reposicionamento, na hora que a gente vai ali movimentar os lençóis, que a gente vai elevar o paciente no leito, né? Então, é interessante que a gente tenha cautela para não haver aquela fricção dos lençóis com a pele do paciente. Também é muito importante o uso racional de adesivos, né? Porque também é outro fator que sensibiliza muito a pele do paciente. A gente, às vezes, vê, por exemplo, sei lá, o paciente tem uma lesão no calcânio, aí tem atadura, há casos que não tem atadura, certo? Mas tem atadura, tem materiais disponíveis para fazer a fixação ali de um curativo que você realizou numa perna, no calcânio, e a gente vê muito a utilização de esparadrapo, no lugar onde você poderia facilmente utilizar uma atadura, enfim. Existem outros dispositivos, como malha elástica tubular, né, que é tipo uma redinha assim que você usa para fixar. Então, se houver possibilidade de usar uma atadura, sempre prefira a atadura, porque o adesivo não vai ficar em contato com a pele do paciente, né? E dá preferência ao uso de adesivos hipoalergênicos, né? Principalmente quando a gente tem uso em idosos, crianças, pacientes de UTI, que tem a pele muito sensível. Sempre é interessante usar adesivos para pele sensível. Essa figurinha aqui que tem um braço e um adesivo branco é um tipo de adesivo para pele sensível, que é muito bom. É tão bom o efeito dele que quando você remove, nem o pelo ele arranca. Então, assim, no mundo ideal, a gente faria curativos sempre com esse tipo de material, né? Assim, que não geram lesão, nenhuma irritação na pele do paciente. E outra questão importante, né, é considerar os de coberturas de espuma de poliuretano multicamadas, que são essas que estão na imagem aqui, né? São coberturas caras, certo? É bem complicado, assim, dizer para um paciente, né, compra esse material, porque, primeiramente, que especialmente nós que trabalhamos no sistema único de saúde, né, nos serviços públicos, a gente age de forma, digamos, não ética, né, solicitando alguém para comprar um material como esse, porque, teoricamente, o serviço deve oferecer tudo que o paciente precisa, né? A gente fica naquele dilema de orientar, de não orientar, enfim, fica aí a questão, né? Quando o serviço tem um material, aí é ótimo. A gente pode aplicar ele antes de aparecer a lesão, né? Por exemplo, um paciente de alto risco, é um idoso, ele está, enfim, está sedado, né? O paciente lá de UTI sem nenhuma mobilidade, ele usa fralda, enfim, tem várias questões ali que elevam muito o risco dele. Quando a gente identifica o risco, se a gente já pudesse colocar uma espuminha, como essa que está na foto, né? Essas que estão na foto, nos locais que tem maior tendência a aparecer lesão por pressão, seria, assim, maravilhoso. É garantia que essa espuma vai evitar totalmente o aparecimento? Não, não é garantia. É um fator de ajuda, digamos assim, para não aparecer a lesão. O uso da espuma não dispensa de forma alguma a reavaliação, não dispensa o reposicionamento desse paciente. Então, é um fator a mais para somar nos nossos cuidados, né? E essa espuma, uma coisa interessante dela é que ela redistribui a pressão, né? Ela é como se fosse um amortecimento, né, para a pressão nesses locais, e ela equilibra ali o microclima, né? Aqui que eu tinha falado, temperatura, umidade, enfim. E ela serve também até quando há uma lesão superficial, assim, uma categoria 2,
uma categoria até 3, se for bem rasinha, ainda dá para utilizar ela. Ou uma lesão tissular profunda, por exemplo, aquele arroxeamento, né, que a gente viu ali no calcâneo. Ou então mesmo quando não tem lesão ainda e a gente quer evitar. Aí, do mesmo modo, ela tem de vários formatos, de várias marcas, de vários tamanhos. Algumas têm algumas tecnologias a mais, algumas têm uma borda de silicone que ajuda na fixação, outras não têm bordas de silicone. Aí fica a critério do profissional, do que tem disponível na instituição, se for o caso de indicar para um paciente das condições do paciente, né? Enfim. E olhando aqui para essa figurinha das espumas, eu lembrei de uma outra coisa, que é o uso de hidrocoloide para prevenção, que foi uma prática muito difundida também, né? Por muito tempo. E eu acho que é uma prática que vem se perpetuando, assim, é bem difícil convencer do contrário, assim. Mesmo às vezes tendo o material adequado, as pessoas têm muita resistência em utilizar, né, e deixar de lado o hidrocoloide. O hidrocoloide, como o nome dele já diz, ele é um hidrocoloide, né, então ele é um curativo à base de água. E o que é que acontece? Ele, quando está em contato com a pele, contato com o suor do paciente, ou então com a umidade da fralda, ele se transforma tipo numa pastinha, assim, ele derrete. E isso pode favorecer ao rompimento da pele. E no lugar de proteger, vai facilitar o rompimento da pele. E ele não redistribui a pressão, né? Ele é um negócio duro, assim, firme. Diferente dessa cobertura, que faz tipo um amortecimento naquela região que a gente coloca, o hidrocoloide não faz isso. Por isso que o hidrocoloide não tem sido recomendado para prevenir lesão por pressão, né? O padrão ouro atualmente é de cobertura, né? Eu falo de cobertura. O padrão ouro é o uso das espumas de poliuretano multicamadas, certo? O hidrocoloide, Mariane, infelizmente, diga. tem uma pergunta, né? Aí você pergunta, mas quando só tem soro fisiológico, né? Uhum. O que fazer? E aí, perguntando a estratégia, né, da família. Eu estou lá, assim, pelo menos na realidade do município de Natal, Ailson, a gente consegue ver uma amplitude, assim, bem gigante de quantidade de coberturas que a gente tem na estratégia disponível. Então, a gente temos gás de rayon, temos hidrogel, temos alginato, temos baiatã, temos... Deixa eu ver o que mais. Aquacel. Eu também vejo... Tem muitas opções, assim, claro que se no momento até o paciente muitas vezes só tem soro, troca, eu penso, né, Maria? Não sei se vai concordar comigo, mas coloca gás e lava com soro fisiológico e fecha. À medida que ficar úmido, tiver mais resultado, porque vai ter normalmente lesões por pressão, especialmente sacrais, tem bastante exudato, né? Então, vai se trocando, fez cocô, fez xixi, molhou, melou, troca-se de novo e assim. Assim, é isso mesmo, Dandara. O que eu vejo também é isso. Pelo menos a rede de saúde de Natal tem a disponibilidade desse material. Pode ser que uma ou outra unidade de saúde, eu não entendo muito, mas eu vejo que deve existir alguma dificuldade aí no fluxo, na solicitação, eu não sei onde é muito bem. Vou descobrir, porque meu doutorado vai trabalhar justamente isso. Agora, na parte mais estadual, isso eu falo de hospitais propriamente dito, Ailson, aí a gente tem uma dificuldade maior para a aquisição de algumas coberturas, certo? Então, por isso que eu falo, Mariane, isso quando eu estava na UTI, paciente grave,
eu falava muito, a gente tem que fazer de tudo para essa lesão não abrir, porque depois que ela abrir, eu não tenho nada para tratar. Então, é difícil a gente até pedir aos familiares para comprar uma cobertura, que normalmente são caríssimas, e trazer algo que vai ser trocado, muitas vezes melou, fez cocô, etc. Evacuou, precisa trocar. Então, é difícil, a gente precisa realmente lutar com todas as forças para que a gente previna realmente. Então, mudar o decúbito, tentar conseguir via licitação com o que tiver, colchões pneumáticos para esses pacientes, que diminuam essa pressão, que a gente muda o decúbito, consiga lençol, para a gente tentar ao máximo diminuir a quantidade dessas lesões, porque depois que elas abrirem, realmente é difícil a gente tratar. É difícil mesmo. Assim, a nível de prevenção, a prevenção, digamos assim, a iniciativa mais barata, digamos assim, é a mudança de decúbito, né? Que não tem um custo, assim, né? O custo que tem é o recurso humano, né? Que é algo que é bem desafiador nos nossos serviços, né? A gente sabe disso. Mas a nível de prevenção, o custo zero, né? Em se tratando de cobertura, é o reposicionamento do paciente, né? Mas quando a gente fala já de uma ferida que abriu, aí realmente há situações em que é bem complicado, que o hospital não tem, que a família não tem, que o município não tem, enfim, não falo só do município de Natal, né? Especialmente na realidade onde eu estou, a gente tem muitos pacientes vindo do interior. Então, eles dizem logo, não tem nada lá. Aí a gente até, o que é que a gente faz? A gente faz as orientações de alta desse paciente, depois faz uma lista de material necessários para o uso nesse paciente, orienta a família, aí no serviço social, para o serviço social ver o fluxo do lado desse município, aí se virando, pede para bater lá na porta do prefeito, nem que seja. É assim que acontece, infelizmente. É a realidade. E algumas vezes eles conseguem, outras não. Às vezes até comprar o soro e a gase para alguns pacientes é muito difícil. Muito difícil. É verdade. Mas tem como também tratar uma ferida usando soro e gase. Vai demorar muito mais? Vai demorar muito mais. E também temos que saber que não é só a cobertura que faz a ferida ser resolvida, né? É o paciente o maior, digamos, viabilizador disso. Ele precisa ter uma condição clínica estável. Um diabético que não tem sua glicemia controlada, ele vai cicatrizar? Dificilmente. Né? Uma pessoa sem a condição nutricional adequada vai cicatrizar? Dificilmente. Então, a gente tem mania de achar que a gente é resolvedor de ferida e que as mãos são mágicas e vão resolver independente da situação que o paciente tenha. Não, não é assim. Quem cicatriza é a pessoa, não é o curativo, nem as mãos que operam ali, né? A gente viabiliza meios para que o paciente consiga cicatrizar mais rápido, né? A gente viabiliza isso. Mas quem cicatriza é a pessoa, certo? Então, tem ferida, sim, que cicatriza com soro fisiológico e gase, né? Mas, com certeza, vai demorar muito mais. E até mesmo a avaliação mais crítica do profissional, né? O que fazer em cada momento, desbridar, não desbridar, né? Enfim, fornecer mais umidade, menos umidade à ferida. Então, isso também vai determinar ali a forma como o paciente vai evoluir. A moral da história não existe fórmula mágica, a gente, enquanto profissional de saúde, vai encontrar limitações onde a gente for, né? Mas a gente, infelizmente, não é herói para resolver tudo, nem tudo está sobre o nosso alcance, né? A gente trabalha com o que a gente tem.
o que a gente pode fazer é estudar mais para tentar dominar o máximo possível e conseguir usar de forma mais eficiente os recursos que a gente tem, né? E se esforçar, falar com um aqui, outra colar, catucar um aqui, outra colar, falar com o gestor, dizer à família para falar com o prefeito, às vezes pegar o telefone do serviço de saúde para onde essa pessoa vai, né? Já aconteceu, de eu ligar para o interior, lá no hospital, ei, quero falar com sua enfermeira, consegui o telefone dela, ei, o que é que tem aí? Como é que faz para conseguir? O que é que eu mando aqui para esse paciente de orientação, que possa facilitar? Tem alguma forma, algum fluxo, enfim, para já dar isso mais quebrado para ele, né? Porque a gente também tem um problema muito grande, que é um nível de instrução muito baixo, às vezes, dos nossos pacientes. Isso dificulta muito, assim, quando ele sai do hospital, às vezes isso é uma coisa que retarda muito a evolução dele, né? Então, é isso, mais limitações a gente sempre vai ter, né? Infelizmente. Seria ótimo se a gente tivesse tudo, né? Maravilhoso. E aí, como eu já havia falado, né? A medida preventiva mais barata é o reposicionamento do paciente, né? Eu botei esse reloginho aqui no canto superior direito, tempo máximo de reposição a cada 2 horas, né? Isso aqui a gente sabe que já caiu por terra. Então, o tempo de reposicionamento é conforme a tolerância tissular. Outra coisa que a gente pode fazer quando a gente vai reposicionar esse paciente é não deixar ele totalmente num ângulo muito elevado, assim, em relação à cama, sabe? Totalmente lateral, deixar semi-inclinado, um ângulo de 30 graus em relação à superfície, né? Elevar sempre as extremidades, calcâneos, braços, para reduzir um pouco esses pontos de contato. Alguns materiais que eu li mencionam algumas estratégias específicas adotadas, né, como, por exemplo, uma equipe só para reposicionar os pacientes, né? Eu não sei como na prática isso funciona, mas uma equipe específica só para uma espécie de ronda, né? Ficar avaliando e reposicionando os pacientes. Outra questão importante, participação de outros profissionais, a exemplo da fisioterapia. Também encontrei uma estratégia que é o uso de sensores no leito, para identificar a pressão. Né? Aí tem o relógio da mudança de decúbito, né? Que quem sabe pode ser adaptado aí para essa tolerância tissular do paciente, né? E temos também o uso de superfícies de apoio, né? Como, por exemplo, colchões pneumáticos, com também colchões com pressão alternada, né? Aqueles que ficam movimentando, como esse aqui da imagem, tem até um controlezinho. Colchão de viscoelástico, que é um colchão que a textura dele parece, a espuma dele parece a da espuma de poliuretano, sabe? Ele consegue regular melhor a pressão. Materiais de apoio, né, como, por exemplo, os colchins para manter a posição, que às vezes a gente vira o paciente volta, né? E uma observação, eu entendo que tudo isso, né, nem sempre é possível de se obter, né? Às vezes a família não tem acesso, às vezes a instituição não tem acesso, enfim. E aí vamos adaptando. Pode fazer a mudança de decúbito no colchão normal mesmo, aumentar a frequência da mudança, usar lençóis para, enfim, manter a posição do paciente, né? Aí a gente vai adaptando. Essa imagem aqui, que é com tipo uma almofadinha quadrada, que está no canto superior direito, eu coloquei porque é muito frequente as pessoas perguntarem o que utilizar para aliviar a pressão no bumbum, né? Quando o paciente é cadeirante. E aí é mais interessante que seja um
dispositivo nesse formato do que um dispositivo que tenha, tipo um buraco, aqui tem uns que tem um buraco no meio, sabe? Como se fosse uma rosquinha. Esses dispositivos que são vazados assim no meio, que, enfim, que parecem uma rosquinha, eles não são muito legais, porque eles aumentam a pressão naquele local que eles têm contato e impede que o fluxo de sangue chegue no centro, sabe? Onde está vazado, digamos assim, onde tem um buraco no dispositivo. É a mesma lógica das rosquinhas, né? Que é bastante utilizada, assim, o pessoal gosta muito de utilizar rosquinha para proteger a região occipital. Também não é legal fazer isso, porque é a mesma lógica. A rosquinha pressiona onde ela tem uma superfície de contato e impede que o sangue chegue nas áreas mais centrais. Às vezes pode até piorar a lesão. Então, sempre é melhor essas superfícies que são mais uniformes, assim. Certo? Outras medidas, né, preventivas que devem ser consideradas é avaliação e suporte nutricional, né, o paciente precisa ter uma ingesta proteica adequada, energética, hidratação adequada, vitaminas, sais minerais, enfim. Então, a nutrição deve estar constantemente junto, né, da equipe multiprofissional para avaliar essa situação nutricional do paciente. Inclusive, existem suplementos alimentares, né, que favorecem a cicatrização, e alguns hospitais até dispõem, né, a gente vê até com frequência em unidade de terapia intensiva esse tipo de produto. Monitorar os exames laboratoriais, né, é bem importante, porque a gente, como eu disse, quem cicatriza não é as mãos de quem faz, não é a cobertura, né, é o paciente. Então, é muito difícil que uma pessoa anêmica, com albumina muito ruim, né, com muitos distúrbios hidroeletrolíticos, ela vai demorar muito mais, ou então ela pode não evoluir bem nesse processo de cicatrização. Então, é interessante que isso também esteja regulado, né? Outra medida é informar, né, a líder da equipe de enfermagem quando ocorrer alguma lesão por pressão, para que medidas sejam traçadas em relação a isso. Né? Treinamentos em serviço também podem auxiliar, discutindo justamente as medidas de prevenção, materiais de apoio, enfim, cartazes, panfletos, apresentar indicadores à equipe, né? Alguns hospitais têm o núcleo nem sempre é esse não, núcleo de segurança do paciente, enfim, e eles são responsáveis por identificar eventos adversos, fazer levantamentos dos dados em torno desses eventos, e é interessante que seja de conhecimento da equipe, né, o que está dando certo, o que está dando errado, o que precisa ser melhorado, né. Também é importante sempre sinalizar para o alto risco de LPP, né, pode ser na cama do paciente, pode ser na cabeceira, enfim, cada serviço tem a sua forma, né, e algo que é extremamente importante, mas a gente sabe que é bem difícil, né, assim, é um ponto bem crítico, é o dimensionamento adequado de recursos humanos, né, que com certeza é algo que tem bastante impacto sobre a prevenção, não só das lesões por pressão, mas de tudo que seja relacionado a eventos adversos, a qualidade em saúde, enfim. E em relação ao tratamento, né, o tratamento vai variar de acordo com a lesão e com a clínica do paciente, né, como eu já mencionei. Muitas vezes existe uma abordagem muito profissional, a intervenção do médico, muitas vezes a gente tem uma lesão por pressão que tem sinais clínicos de infecção, precisa de tratamento
com antibióticos, precisa de controle da dor, então o médico precisa entrar aí, precisa da nutrição para dar o suporte energético, proteico que essa pessoa precisa, né? A gente tem também as coberturas especiais, né? Algumas das quais eu já falei, tem um mundo de coberturas, eu não vou me aprofundar nisso, mas tem um mundo de coberturas, tem coberturas absorventes, coberturas não aderentes, coberturas com antissépticos, enfim, bactericidas. Então, é um mundo e a gente precisa avaliar a ferida para poder indicar a cobertura adequada. E pode ser que cada vez que a gente avalie essa ferida, esse paciente, a gente utilize uma cobertura diferente, né? Também tem se falado muito em terapias adjuvantes, né, como laser terapia, hiperbárica, terapia por pressão negativa. Temos ainda desbridamentos que podem ser feitos pelo próprio profissional de enfermagem, né, pelo enfermeiro especificamente, desbridamento instrumental conservador, e o desbridamento também realizado pelo médico no centro cirúrgico, né, que é o desbridamento cirúrgico, e também temos os desbridamentos que são mediados por coberturas, como, por exemplo, hidrogéis, algumas enzimas, né, como, enfim, colagenase, enfim. Exames laboratoriais e de imagem que complementem a avaliação, né, da ferida é muito frequente, é mais frequente do que a gente imagina. A ocorrência de osteomielite relacionada à lesão por pressão, né, nas lesões categoria 4, que atingem o osso, o paciente pode ter uma infecção ali e é necessário exames para identificar isso, e aí o negócio fica até mais trabalhoso, porque vai precisar de tratamento com antibiótico, né? É mais custoso em relação a tempo, a recursos humanos para tratar uma ferida como essa, né? E algo que eu trouxe aqui, essa imagem aqui do lado direito, ela é um aplicativo desse autor aqui, Rocha. E ele fez um aplicativo para profissionais de saúde, né, que se chama Timers App. Eu achei bem interessante esse material, e aí eu trouxe para exemplificar uma ferramenta que a gente pode utilizar no nosso serviço, que é um mnemônico, que se chama Timers, e ele serve para a gente avaliar a ferida e para facilitar também os nossos registros, né? Cada letrinha do Timers lembra uma coisa para a gente, né? Um elemento que a gente deve avaliar na ferida. O T, sim, importante, e para fundamentar a nossa decisão, né, no manejo dessa ferida. O T quer dizer tecido. Então, o que quer dizer isso? Que tecidos eu vejo nessa ferida? Vejo necrose, vejo tecidos viáveis, como granulação, enfim. O I, de inflamação. O que é que eu vejo de inflamação ou infecção? Tem algum exudato, um odor? Tem sinais flogísticos nessa ferida? Então, eu tenho que pensar o que eu posso fazer para controlar essa infecção e inflamação, né? O M vem de umidade ou exudato. Então, um princípio importante é que a ferida deve ter um certo equilíbrio ali, né? Então, se ela está muito exudativa, eu vou buscar uma cobertura com um poder de absorção maior, né? Então, se ela está precisando de um pouquinho de umidade, eu vou pensar numa cobertura que seja um pouquinho mais úmida. Enfim, bordas é a letra E. Quando eu falo em bordas, também é um fator bem importante assim, para a gente avaliar na ferida. A gente às vezes foca muito no leito da ferida em si, né? E esquece das bordas e da região perilesional, né? A pele ao redor da ferida. Mas se as bordas estiverem com necrose, se elas estiverem descoladas da ferida e a gente não atentar para isso,
se elas estiverem muito úmidas, tudo isso vai atrapalhar o processo de cicatrização. O R é regeneração ou reparação, né? Aí eu penso, o que eu posso utilizar para reparar, regenerar essa ferida? E o S são fatores sociais, que significa que elementos, né, que fatores, né, a gente já abordou vários, que fatores sociais podem facilitar ou dificultar esse processo de cicatrização? Como eu posso dar subsídios para que isso aconteça, enfim. Então, depois vocês podem dar uma pesquisada melhor nesse timers, é bem interessante, assim, é algo que facilita muito no momento de você pensar sobre o seu manejo em relação à ferida, né, o paciente com ferida, e também facilita até na hora de você realizar o seu registro, né, e definir a sua conduta também. E aí, como eu já... Diga, pode dizer, Dandara. Tem uma pergunta no chat, teve uma discussão, né, sobre a questão muito da disponibilidade dos materiais e insumos, né, nos serviços, especialmente no interior, enfim, que realmente são difíceis. E aí pergunta com relação à ozonioterapia, se é possível aplicar a nível, já que é a nível hospitalar, para as LPPs. A gente vê muito em clínica, né? Eu sigo várias, mas no hospital eu confesso a você que nunca vi isso. Já está disponível, não está? Assim, na realidade onde eu trabalho, a gente infelizmente não tem, a gente praticamente não tem nenhuma terapia adjuvante, assim, não tem. O que a gente tem, assim, de diferente e que no momento não está sendo utilizado por falta do recurso mesmo é a terapia Laval, né, que pode sim ser utilizada para lesão por pressão, na verdade, ela é muito utilizada para promover um desbridamento biológico, né, da ferida. As larvinhas, elas limpam a ferida e promovem a revascularização, enfim. E a gente já fez uso também da terapia a vácuo, né, terapia por pressão negativa, sim, que é o curativo a vácuo. Mas, infelizmente, assim, a ozonioterapia, eu também preciso me aprofundar mais nisso, porque é um mundo, sabe, Dandara? Quando você vai para laser, ozonoterapia, hiperbárica, cada coisinha dessa é uma especialização que você faz. É uma subespecialização, Mas, assim, falando com relação a Ilson, só para assim, responder, né, sua pergunta. No ambiente hospitalar, propriamente dito, a gente tem recursos muito limitados para a gente conseguir tratar, especialmente em hospitais públicos, né? Nos privados, eu acho que é da mesma forma, né? A gente tem recursos limitados. Normalmente, essas novas terapias, elas só estão disponíveis em clínicas, muitas vezes pagos, né? Sem custo, nem pelo plano de saúde, por exemplo. Então, o SUS ainda não oferece. O que é que acontece? Para a gente conseguir fornecer uma cobertura ou um tratamento, que é o que Mariana vai começar a falar, né? Precisa ser aprovado pela Anvisa, para poder conseguir ter licitação para custos, não sei o quê, para poder adquirir. Fora isso, precisa ter pessoas capacitadas para usar, para poder solicitar a compra, senão isso não vai chegar nunca no serviço, né? Então, é um processo muito grande para a gente conseguir que esses materiais eles cheguem na ponta, né? Para o uso propriamente dito. Por isso que é tão difícil. E aí a gente só consegue achar isso realmente. Espera aí, Lucas. Nas clínicas mesmo, certo? Aí, Mariana, eu tenho só uma pergunta, eu fiquei super interessada com relação a esse aplicativo. Eu conheço outros, mas eu não conhecia esse. Vou até testar, amanhã eu vou fazer umas visitas domiciliares, vou testar, ver se eu consigo. Eu não baixei ainda não, hein? Só vi o material sobre ele. Pronto. Aí, pronto, era só isso. Achei muito interessante. Eu usava outros inclusive que tem possibilidade até de mensurar a ferida, mas eu achei muito didático
que eu vou usar como dica para os alunos. Vamos fazer, ótimo. vamos fazer um teste aí para ver se a gente, Vamos o que é que a gente consegue. Eu gostei da dica de Não até como mulher. evoluir, né? Como evoluir. Muito bom. Justamente para evoluir é ótimo fazer o registro, que a gente às vezes fica meio perdido, né? E Exatamente. escrever, né, sobre a ferida, enfim. Isso, exatamente. É isso mesmo. Então, assim, né, o tratamento de feridas, né, enfim, o manejo de feridas é um mercado, assim, quando você começa a ler, você vê uma infinidade de produtos. É literalmente um mercado. Então, mercado. Você está no shopping comprando milhares de coisas. É impressionante. Então, assim. Coisas caras, né? Isso, e é coisa muito cara, viu? Então, assim, a gente tem que ver o que se adequa, né, à realidade do nosso paciente, o que é que a gente tem no serviço. Às vezes o que a gente tem, como a Elza falou, é só a gase e o soro, né? Mas, de todo modo, o que é mais valioso é o seu raciocínio clínico em relação à ferida, né? Você vê aí quantas orientações a gente já fez aqui, né? Quantos pontos a gente discutiu que não estão necessariamente ligados a uma cobertura, né? A um custo específico, né? E às vezes, o que eu vejo da enfermagem é que a gente não valoriza o nosso saber. Eu tenho essa impressão algumas vezes, porque parece que uma orientação, por exemplo, sobre a higiene da pele, né? Tudo aquilo que eu falei na aula são orientações que eu, enquanto membro da comissão de curativos, eu dou para o meu paciente na hora da visita, né, que eu faço a ele lá à beira-leito, na hora que ele vai de alta, né? Então, tudo isso são cuidados com a pele dele, tudo isso são medidas preventivas para lesão por pressão, né? O tipo de hidratante, qual o melhor para utilizar, qual o tipo de dermoprotetor adequado para ele, a frequência de troca de fraldas, tudo isso é importante. Mas eu acho que a gente tem mania de não valorizar isso, sabe? De achar que isso não é nada demais. É interessante que a gente valorize o nosso saber, né? Que a gente julgue ele importante antes do outro julgar que ele é importante. Né? Então, nem tudo se limita à cobertura. É importante, sim, é extremamente importante. Até porque a gente sabe que ela é necessária, né, para cicatrização de feridas. Mas existem 1 milhão de coisas que estão no nosso rol de conhecimentos que vão servir para tratar e para prevenir lesões do nosso paciente. Né? Como eu havia falado, né, eu não vou me aprofundar nos tipos de coberturas, né, aí a gente deixa para uma próxima aula, porque é uma infinidade, né, de coisas, mas o tipo de material a ser utilizado vai depender do tipo, da característica da ferida, né? Então, se a gente tem tecidos inviáveis, a gente vai buscar remover esses tecidos inviáveis, né? Temos necrose, vamos buscar coberturas que façam esse trabalho. Pode ser um hidrogel, né, que vai degradar ali, faz um desgradamento auturítico, pode ser até mesmo um alginato, né, que tanto favorece granulação, como ajuda a desbridar, até mesmo o Kerlix, ele não é especificamente para desbridamento, mas ele também ajuda nisso. Né? Tem sinal de infecção, não tem sinal de infecção. Se tem sinal de infecção, é interessante que seja algo com um poder antisséptico, que seja bactericida, né? 2 materiais muito utilizados nesse meio são a prata, né? Materiais com prata, alginado de cálcio com prata, hidrofibra com prata, né? Esses são curativos mais absorventes, né? Para aquelas feridas cavitárias com muito exudato. Temos também esse aqui que está na figurinha aqui embaixo, que é um rolo bem grandão aqui, tem um custo-benefício maravilhoso, que é o Kerlix, ele tem 5 metros, e dá para você usar muitas, muitas, muitas vezes em feridas extensas, em feridas menores, né, basta você cortar ele
com uma técnica estéreo. Eu consigo ver ele até assim, de R$60, R$65, esse rolo enorme, que dá para você usar uma eternidade de vezes, né? Já que tem 5 metros, 5 a 6 metros. Então, a gente pode utilizar ele em feridas cavitárias, que tem contaminação, né? Que tem, enfim, sinais clínicos de infecção. Temos também coberturas não aderentes, como a rayon, que é um tecido, né? Um tecido que não gruda na ferida, e ele pode vir seco, em forma de rolo, que a gente pode cortar e impregnar, banhar ele com soro fisiológico, né, que é mais acessível, pode banhar ele com hidrogéis, pode banhar ele com gel de PHMB, pode banhar ele, enfim, com uma infinidade de produtos e colocar sobre a ferida, ele não vai provocar dano na ferida, né? E aí serve para aquelas feridas que estão mais superficiais, que tem uma granulação, um tecido viável, né? Enfim, então tem uma infinidade de coisas. Temos coberturas à base de silicone, como, por exemplo, o Membrancel. São muitas opções no mercado, como eu já mencionei. Sim, a Rayon, não sei se eu falei, ela pode vir também banhada com o petrolato, né, que é um óleo de Rayon com petrolato, e alguns óleos naturais, como melaleu, candiroba, enfim. Tem de tudo. Eita, deixa eu ver se eu acho que é isso. Enfim, gente, então, assim, sobre tratamento, é um mundo, realmente, e merece um estudo à parte, né? Vai depender do tecido que você visualiza ali, e é realmente bem variável, né? E em outra oportunidade a gente pode discutir mais sobre isso. Mariane, muito obrigada por estar conosco. Só perguntaram depois que a gente discutiu sobre o aplicativo, o nome do aplicativo no chat, mas Sim, eu já coloquei. Já viu? Eu coloquei. Eu já tinha notado. Decadiel. Não, Aí você Decadiel é um colocou nome que fictício, deixa eu botar aqui. É porque eu acho que a pessoa então, se inscreveu como, sabe? Como. tá. Eu acho que o nome. Peraí, deixa eu achar aqui. Tem bem aqui na página. Bota no chat que eu salvei Decadiel. Certo, foi? Não, mas não é esse não. Esse aí eu acho que é o nome fictício que a pessoa colocou. O nome dela, sabe? Timers Eu valorizo, app. a Wilson falou que valoriza a profissão. Timers app. Pronto, é assim. A Micaela colocou também. Gente, se tiverem alguma pergunta que não foi contemplada, eu fui o mnemônico, né? Eu entendi o mnemônico, eu tinha entendido o mnemônico de timers. Sim. Porque não é um mnemônico, né? O timers é um mnemônico. Cada letrinha. Isso. Cada letrinha significa uma coisa. Uma Aí eu palavra. não entendi que era o nome do app, eu achei fantástico. Muito bem. Aí, só isso colocou, né? Que valoriza a profissão, por isso vive pesquisando as alternativas e as mais baratas e de fácil acesso aos pacientes. Isso sim é válido, Ailson, sobretudo quando a gente faz a nossa prática baseada em evidência, que é a parte mais difícil de toda a nossa prática, né? Que as coisas mudam, especialmente, eu acho que de todas as nossas áreas, a parte de feridas é a mais complexa. Eu vivo pedindo ajuda aos universitários, meus colegas, que estão à frente disso, para poder me ajudar aí. Então, gente, é isso. Tem alguém que gostaria de falar mais alguma coisa? Eu tinha levantado a mão, fique à vontade. Se mais alguém quiser falar mais alguma coisa. Professora, só para saber a questão desse aplicativo aí, para a questão das classificações das feridas aí, mas já foi colocado. Obrigado e boa noite, pessoal. Obrigada, Ailson. Obrigada pela contribuição. Gostei. Verdade. Ailson bem participativo.
Que bom. Né, adorei. Então, gente, era isso. Mariane, mais uma vez, foi uma grande satisfação estar com você, né? E aprender com vocês novamente. E é isso. Então, boa noite a todos. E o nosso próximo encontro é próxima terça, tá? E a reposição da aula de PAV vai ser na outra terça, dia 16, tá bom? Então, fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada, gente. Boa semana para vocês. Boa semana. Tchau, tchau.